parábola do filho pródigo, eu já li muita coisa sobre ela, já ouvi alguns sermões sobre ela também, já vi pregadores usá-la como ilustração, só que na maioria das vezes foi usado como que se o único interesse de Jesus ao falar essa parábola fosse chamar a atenção ao filho mais novo que retorna. Mas o contexto mostra algumas nuances bem interessantes que eu quero te convidar para ver. Vamos lá? Isso aí, pessoal, você está aqui no seu, no meu, no nosso canal Reflexões Reformadas e hoje nós vamos falar a respeito da parábola do filho pródigo. Eu quero chamar a atenção a 3 questões que eu julguei interessante ao lidar com essa parábola, ao ler sobre essa parábola e ao preparar um material para esse vídeo sobre essa parábola. E a primeira é a seguinte: logo na introdução, quando o Senhor Jesus vai falar essa parábola, o texto bíblico de Lucas, no capítulo 15, chama a atenção que todos os pecadores e publicanos, os cobradores de impostos, se reuniam para ouvi-lo. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o Senhor Jesus Cristo, com seu discurso, atraía os rejeitados da sociedade. Os pecadores, que os fariseus mesmo apontam nessa introdução mesmo que eu fiz a citação, dizem, mas ele se reúne com pecadores e com os publicanos. E o fato do discurso do Senhor Jesus atrair essas pessoas deveria nos fazer pensar se são essas pessoas que nós estamos atraindo também com o nosso discurso. Porque a conclusão lógica de nós vermos que o Senhor Jesus Cristo atraiu os rejeitados com o seu discurso e o nosso discurso, por exemplo, não atraí-los, é que nós não estamos pregando a mesma mensagem. Porque a mesma mensagem seria usada por Deus para atrair as mesmas pessoas. Não vamos generalizar como se apenas estes fossem os atraídos. Não, não é isso. Mas fato é que aqui o texto fala que todos os pecadores e os publicanos se reuniam para ouvir Jesus. Isso devia falar um pouquinho mais profundamente aos nossos ouvidos. Será que o nosso sermão está atraindo os rejeitados? Será que as nossas pregações estão atraindo os pecadores? Eu acho que isso é bom a gente pensar. É bom quando você estiver se preparando para pregar um sermão, pensar sobre isso, analisar isso, se lembrar que os sermões de Cristo atraíam os pecadores e os publicanos, isso é, os rejeitados da sociedade. Em segundo lugar, eu quero chamar a atenção ao fato de que essa parábola, ela nos dá a entender que o mundo em si é dividido em 2 tipos de pessoas: os irmãos mais velhos e os irmãos mais novos. Os irmãos mais novos são aquelas pessoas libertinas que se dão ao prazer de usufruir cada momento sem regras, sem normas, sem aquilo que C.S. Lewis chama no livro Abolição do Homem de Utah, isso é, aquela lei moral impregnada no nosso ser, que a gente já nasce com isso, sabendo que nós devemos seguir aqueles padrões, que é fato que a consciência pode apagar isso, ela pode ser cauterizada, o próprio texto bíblico diz que a nossa consciência pode ser cauterizada, mas ela não pode extinguir esses valores ideais, essas coisas. A pessoa pode se tornar indiferente a isso, mas lá no fundo todos nós sabemos que existe uma moralidade a ser cumprida, que existem fatores que nós precisamos obedecer. Mas então esse irmão mais novo é aquele que não dá bola para isso, e deixou isso de lado e vive a sua vida desfrutando de todos os prazeres que o pecado lhe alcançar. Talvez você já foi o irmão mais novo que usou as suas riquezas para satisfazer as suas necessidades mais supérfluas, para satisfazer os seus prazeres mais sombrios. Quem sabe você já foi um desses. Agora, fato é que ainda existem muitas pessoas que são esse irmão mais novo, que vivem a vida ao seu bel prazer. Interessante nós notarmos que no texto bíblico, esse irmão mais novo, quando cai em si e percebe que na casa do pai dele, muitos empregados se alimentavam melhor do que ele estava se alimentando, trabalhando, cuidando dos porcos e desejando comer aquelas vagens, as alfarrobas. Quando ele cai em si, percebe isso, ele retorna à casa do pai e é aceito. Então houve uma reconciliação entre o pai e entre esse filho mais novo. E o mundo também é cheio de pessoas que são aqui simbolizadas e representadas no irmão mais velho. E esse irmão mais velho da parábola, é importante a gente notar que ele está tão errado
quanto o seu irmão mais novo. Porque assim como o irmão mais novo estava separado do seu pai, literalmente, possui um espaço geográfico em relação a eles, o irmão mais velho também estava separado do seu pai, mas não existia um espaço geográfico. Então era uma separação muito mais difícil de ser verificada. A gente pode notar isso por alguns trechos da escritura que eu quero acompanhar com vocês. No versículo 26 do capítulo 15 de Lucas, nos diz o texto bíblico o seguinte: mas ele se indignou, não quis entrar, então o pai saiu e insistiu com ele. Ou seja, esse irmão mais velho não está em sintonia com o desejo do pai dele, não está concordando em se alegrar com a volta do seu irmão mais novo. Ou seja, isso já é um indício de uma separação entre ele e o pai dele, assim como houvera existido a separação do filho mais novo e do pai também. E aí no versículo 29 ele expressa de forma clara e visível quanto ele está distante do pai dele. Quando ele diz assim: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem, mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. E aqui o irmão mais velho demonstra o que há no seu coração. Ele trabalhava com o pai, ele não desobedecia o seu pai, mas no fim das contas, esse foi o caminho que ele encontrou para tomar o controle do seu pai. Ele queria mandar no seu pai. O que ele demonstra aqui é que ele não está feliz com a alegria do seu pai. Quando o seu pai estivesse vivo, ele era o patriarca daquela residência, daquela propriedade, era ele que tomava as decisões. Quando ele tomou uma decisão e seu filho não se alegrou, ele simplesmente revelou o que estava no seu coração, ou seja, a distância entre o pai e ele. Ele não estava tendo o mesmo sentimento que seu pai em relação ao seu irmão mais novo, por isso ele demonstra o desejo de controlar o seu pai, de que ele não se alegrasse também com a volta do seu filho. Até que esse pai se alegrou. Quando ele diz que nunca desobedeceu uma ordem e mesmo assim não recebeu um cabrito, ele está mostrando que o incentivava a trabalhar e a obedecer. E isso era uma forma mais difícil que existia ainda de ele e o seu pai se reconciliarem. Porque enquanto o filho mais novo tivesse todas as suas dificuldades, demonstrou isso na prática, o filho mais velho não. Ele retraiu os seus sentimentos, suas emoções, escondeu o que ele realmente pensava e uma capa de obediência que no menor sinal de descontentamento da parte dele, ela ruiu e mostrou o interior que já estava podre. Ele pensa que a sua atitude era tão louvável que ele podia controlar o seu pai. Lembrando que o pai aqui representa Deus. Então o filho mais velho representa aquelas pessoas que são santos aos seus próprios olhos, que realizam coisas boas e às vezes são boas mesmo. Não se julgue o valor do que eles realizam. Acontece que o incentivo deles realizarem é para poder controlar Deus. São pessoas que usam suas boas ações para dizer o que Deus pode ou não pode fazer. Como é que tu te alegrou, Deus, com a volta daquele cara? E não entendeu que ele deveria estar satisfeito na alegria de seu pai. Desde que devia incentivar o irmão mais velho. Há mais esperança para os pecadores do que para os santos a seus próprios olhos. E em terceiro e último lugar, então, eu quero falar sobre o verdadeiro irmão mais velho, que é o terceiro caminho também a seguir, que não está retratado na parábola, mas que deixa aquele sentimento: poxa, se o irmão mais novo está errado, o irmão mais velho está errado, o que eu devo ser? Eu devo ser o verdadeiro irmão mais velho. Por quê? Porque o verdadeiro irmão mais velho, ele tem um custo altíssimo em receber bem o seu irmão mais novo quando ele retorna, mas ele recebe bem. Porque já que a herança foi dividida, e o primogênito, que é o irmão mais velho, tem direito a receber o dobro dos demais irmãos, então esse irmão mais velho da parábola, seu pai teria vendido as propriedades para alcançar 1/3 do valor total que ele possuía, e os outros 2/3 seriam do irmão mais velho quando o pai morresse. Então o fato é que para que nós sejamos bons irmãos mais velhos, nós precisamos nos importarmos mais com a vida das pessoas do que com o que nós iremos gastar. Porque esse irmão mais velho aqui, quando foi readmitido o seu irmão mais novo, a sua fazenda teria de novamente ser dividida e ele perderia uma parte dos seus 2/3, que agora seria novamente dividida em 3 partes, e uma voltaria a ser do seu irmão mais novo. Porque seu pai não podia simplesmente o perdoar e o deixar dentro da família sem reestabelecer o seu direito à herança. Então ele novamente teve direito à herança, e é por isso que o irmão fica tão indignado. Porque na verdade, quando o pai dele diz assim: tudo que eu tenho, meu filho, é teu, ele estava falando literalmente do que havia sobrado eram os 2/3 que pertenciam ao filho mais velho quando ele morresse. Então a verdade é que, meu amigo, a Bíblia e o próprio Cristo estão nos convidando a ser esse irmão mais velho que sabe que para alcançar os irmãos mais novos, aqueles que são por Deus eleitos, mas mais novos, que ainda estão vivendo aí no mundo ao bel prazer, satisfazendo seus prazeres carnais, nós sabemos que nós temos que gastar com isso, vai nos ser custoso. E aqui não é diferente nessa parábola. O irmão mais velho de verdade, que ama o seu pai e que faz por amor e não para controlar o seu pai, nesse caso Deus, ele saberia das implicações de receber o irmão mais novo, mas se alegraria com isso. E esse é o caminho que a Bíblia está nos convidando nas entrelinhas a seguirmos com essa parábola. E além disso, bem demonstra o que Cristo
fez por nós. Como verdadeiro irmão mais velho, ele assumiu a nossa dívida, ele tomou os nossos pecados na cruz, morreu por nós, ressuscitou, nos perdoou, nos chamou de amigos, foi o nosso primogênito de Deus, o nosso irmão mais velho, nos abriu a porta e nos deixou o exemplo, conforme Filipenses 2:5 ao 11 nos diz. Se você gostou desse vídeo, clique lá embaixo no joinha, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, para que mais pessoas possam ser alcançadas por eles, e fiquem com Deus. Deus vos abençoe, galera. Valeu!